Muito bem, 1h mais 12 minutos e hoje uma edição especial do Inclusão e Cidadania. Estamos aqui com a participação da pastora Kari, que vamos juntos aí conduzir esse bate-papo com o doutor Antônio Donizete Priaro, né? Priaro a partir de agora também o Adenilson, que é do CAPS, o coordenador mesmo, né, Adenilson, do CAPS. E a pastora Kari, que vai nos auxiliar na condução, e a partir de agora vamos estar liberando também o nosso sistema do WhatsApp. Você pode fazer alguma pergunta, se desejar, pelo nosso WhatsApp 99689-1606. Não tem WhatsApp, quer fazer por telefone? Pode também, 3585-2602. A Kari decorou o telefone, né? O Zap ainda não. Pastora Kari, boa tarde. Boa tarde, Paulo Carvalho, minha visão além do alcance. Boa tarde, você, meu ouvinte, minha ouvinte. Lembra? Eu falei terça-feira que hoje era às 13. Voltamos. E hoje com o tema, né? Setembro Amarelo. E eu estava falando para a Radassa hoje. Minha filha, todo cidadão tem direito à vida. Tá? Por isso, nosso programa Inclusão e Cidadania. Então, nós vamos falar sobre nós pessoas aqui, nós cidadãos. Não é não, Paulo Carvalho? Com certeza. E fico muito feliz. Adenilson, boa tarde, porque conseguimos, eu orei bastante, Deus me atendeu e o Adenilson também, porque se o Adenilson não tivesse feito a parte dele, o doutor também não tivesse aceito, a coisa não fluiria. Consegui trazer um psiquiatra, e no caso o doutor Antônio Donizete Priaro, para estar dialogando com a gente aqui, principalmente sobre essa questão do suicídio, e também tirar um mito que eu acho muito sem graça. Todos nós podemos procurar um psiquiatra, gente. Psiquiatra é algo normal. Mas só quem tá louco? Não, Paulo. Poxa vida. Se fosse a gente tem que começar a mandar lá pro Congresso, né? Porque tem um monte lá. Precisa, viu? De um monte de azepam. Ver se dorme pro resto da vida. Mas bom. Então vamos tirar esse mito, né? Que todos nós precisamos procurar psiquiatra, precisamos cuidar da nossa saúde, não só física, mas também da saúde mental. E aí, Paulo? Muito bem. Vamos começar aqui. Adenilson, boa tarde. Boa tarde. O Adenilson está aí nos auxiliando, né? Ele foi o nosso elo de ligação e a gente agradece muito, mesmo com uma agenda concorrida do doutor, porque tem aí os seus trabalhos, teve que dar uma enxugada para poder chegar às 13 horas aqui. Doutor Priaro, boa tarde, obrigado por ter sido nosso convite e me bater esse papo de uma forma que já aqui em off já me deixou bastante aliviado. E eu queria até começar por aí, doutor. Sim. Porque nós, às segundas-feiras, recebemos aqui a presença do prefeito, que fala sobre vários trabalhos. E como o mês de setembro suscita a falarmos sobre a prevenção ao suicídio, né? Falar é a melhor solução, que é o slogan, inclusive, da campanha, saiu o assunto e ele fez assim nos trouxe, né, uma informação que me deixou, confesso, bastante preocupado, e o senhor em 3 minutos já me aliviou bastante. Então eu queria que o senhor aliviasse também os nossos ouvintes. Sim. Em relação ao número de pessoas que hoje procuram um CAPS por conta até dessa, vamos dizer, expectativa de alívio de dor e busca o suicídio. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente esses números altos. Então vamos conversar um pouquinho. Como você estava falando, você ficou preocupado quando na verdade o prefeito Rômulo falou para você que estava preocupado. O senhor já pensou em ser locutor de rádio? Não. Ô, Reinaldo, você está escutando a voz do doutor? Momento de distração. Gente! Ele ficou preocupado por conta, na verdade, de que o número de pessoas que procuram o CAPS hoje é um número muito grande, né? Sim. Então, vamos lá. Hoje o CAPS, ele é um CAPS, como eu estava te falando, ele é diferente do CAPS de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, de 2 anos atrás. Por quê? Se o CAPS, na verdade o CAPS, o que quer dizer CAPS? Né? O Centro de Atenção Psicossocial. Claro que com o investimento que a prefeitura tem feito, e que não tem sido pouco investimento, tem sido um excelente investimento, a gente tem conseguido não só nos aparelhar de bons profissionais, como na verdade a gente tem sido nos aparelhado também de todo o mobiliário e de todas as instalações. Então nós temos instalações adequadas e profissionais adequados para o atendimento em saúde mental, que é para fazer esse atendimento no emocional do indivíduo. À medida que o CAPS ele vai se especializando, e hoje nós estamos lá com 3 psiquiatras, vários psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, enfermeiros, oficineiros, né?
E tem mais alguém? Nutricionista. Você entendeu? Então, e todos esses profissionais, eles estão lá para o atendimento do paciente que tem sofrimento emocional, ou seja, tem um transtorno psíquico, e a necessidade dele é a necessidade como de qualquer outro paciente da rede pública que vai buscar a sua ajuda no pronto-socorro, que vai buscar a sua ajuda, na verdade, na unidade básica de saúde. Tendo em vista a melhoria do atendimento, as especialidades que nós temos lá hoje, o menu de trabalho que a gente tem, a oferta de trabalho que a gente tem, é lógico que a população, na verdade, sendo conhecedora disso, ela vai em busca dos melhores serviços. E o CAPS hoje ele é um serviço de excelência no município em saúde mental. Aliás, o CAPS ele é referência no município. Então a gente não trabalha só com atendimento, na verdade, assim, de consultas, Sim. orientações, trabalhamos com consultas, nós trabalhamos com paciente que precisa de internação, então vai feito encaminhamento para internação, acompanhamento dessa internação, para onde que ela vai essa internação, então o assistente social acompanha essa internação, discute-se os casos que não podem vir para o CAPS, a gente tem casos que na verdade que não saem de casa, o CAPS vai até a casa dessa pessoa, que são as visitas domiciliares, e sempre é feito com assistente social, com o enfermeiro e com o médico e às vezes com o psicólogo também. Então nós temos uma meia dúzia de pacientes aqui em Porto Ferreira que os pacientes não vão para o CAPS. Eles têm uma dificuldade muito grande. O CAPS vai até lá. Isso chama VD, visita domiciliar. E essa visita domiciliar ela é programada num determinado tempo, você entendeu? E conforme a necessidade desse cliente. E a gente dá essa atenção toda e orientação para a família. Às vezes nós vamos lá, a gente vê todo o que está acontecendo em casa, medica o paciente. Semana passada, mesmo quinta-feira passada, Sim. tivemos um paciente que nós precisamos internar. Então chegamos lá, conversamos com o Fernando de Freitas. Ramos, desculpa. O Fernando Ramos, Fernando de Freitas é outro médico amigo meu. Mas o Fernando tem muito. Então, falamos com o Fernando Ramos. Fernando, a gente vai precisar de um suporte seu aí no Dona Balbina. Pode mandar para cá. Fizemos uma cartinha de lá da casa do paciente. Olha, chama a ambulância, vai para lá. Chegando lá, peça para, na verdade, solicitar, acionar o Fernando Ramos. E de lá mesmo já ligou-se para a Santa Casa dizendo que ia chegar esse paciente. Então, quer dizer, é feito todo um trabalho de acompanhamento. Então, isso é muito importante. Quer dizer, o CAPS ele tem um serviço que é acompanhamento. Começo, meio e fim. Então, como que é, na verdade, aí o fim, porque os tratamentos são longos. Realmente, os tratamentos psiquiátricos, tem alguns tratamentos que são muito longos, e tem alguns tratamentos que é para a vida inteira. E tem alguns tratamentos que ele é temporário. Por exemplo, uma depressão é temporária, uma ansiedade é temporária, uma síndrome do pânico é temporária. Tem muitos pacientes. E tem casos que não. Tem casos que mesmo uma depressão crônica, quer dizer, uma depressão de muitos anos, vários episódios, a pessoa já teve vários episódios, então é um tratamento bastante demorado. Então, existem casos e casos. São casos diferentes, cada um com a sua complexidade. E a gente tem os pacientes que procuram CAPS, normalmente, às vezes a gente tem casos bastante complexos, entendeu? Tem paciente que resolve os seus problemas com o médico do seu plano de saúde, com os seus médicos particulares, e muitas vezes até o médico particular encaminha pra gente. Sim. Porque o paciente precisa de um outro tipo de atenção que o consultório não pode dar. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta seu aqui da nossa Claro, por favor. ouvinte, a Maria Antônia. Eu acho que essa pergunta aqui vai caber mais pro Adenilson, porque é sobre a estrutura de funcionamento. Sim. Boa tarde. Ela está um pouco chateada aqui, viu, Adenilson? Como faço para ser atendida? Eu fui lá e uma vez e uma moça foi muito grossa comigo. Você tem encaminhamento? Eu estou pondo do texto que ela escreveu aqui. Eu falei, não, então não posso. Então ela quer saber como é que é feito esse atendimento e para ser atendido lá, você tem que ter um encaminhamento. Não, o CAPS ele é porta aberta, né? Qualquer Deve ter pessoa que acontecido um equívoco, procurar eu não sei o quanto tempo atendimento, também, né? Ele pode ser atendido, né? A pessoa procura o atendimento, é feito o acolhimento e a gente já agenda a consulta, né? Mas eu gostaria depois de pegar o nome dessa senhora, o telefone, a gente entrar em contato e ver o que aconteceu, né? Mas a gente não deixa Maria de nenhuma Antônia, forma você que de está atender. ouvindo o rádio, como você confiou a gente, que é o nosso trabalho de rádio, se você me autorizar, eu vou passar o seu número de telefone pro Adenilson, né, para ele entrar em contato. De repente foi um mal entendido que pode ser sanado sem problema algum. Então não precisa, viu? Deixa eu fazer um esclarecimento. Pois não, doutor. E assim, vamos pensar o CAPS. O CAPS é uma estrutura porta aberta, como a Adenilson acabou de dizer. Agora, o paciente, por exemplo, ele pode ser encaminhado por qualquer unidade básica de saúde, pelo pronto-socorro e por qualquer profissional.
Então, se ele foi atendido, por exemplo, no pronto-socorro, foi atendido por um médico clínico na unidade básica de saúde, o médico encaminha. Então, o médico, porque ele está passando no médico, encaminha. Talvez a pessoa tenha perguntado, a senhora trouxe encaminhamento? Pô, e às vezes a forma que ela de perguntou, falar, né, e a é. forma de quem receber também, pode ter acontecido qualquer um equívoco aí, como você disse, entendeu? Porque o CAPS, ele não tem a necessidade, o paciente pode ir direto sem encaminhamento, porque a gente chama que o CAPS é uma estrutura porta aberta. Perfeito. Entendeu? Eu vou esperar lá. Não é condição sine qua non né? ter Mas eu acho que é né? importante. E o rádio é bacana que tem esse... Porque às vezes a pessoa fica inibida, né? De se expor. Então fica à vontade, viu? E é uma questão muito sigilosa. Pode sim. Então ela já me autorizou. Depois eu vou passar. Então obrigado, viu, Maria Antônia? Aí pelo seu carinho, pela confiança. Eu vou passar o seu contato depois pro Adenilson. Ele vai entrar em contato. Né? E aí já elimina esse equívoco. Exatamente. Né? O doutor, Sim. depressão hoje pode ser chamado de epidemia ou não? Olha, na verdade a gente tem um alto índice de depressão. E a depressão, na verdade, ela tem uma relação muito grande com o Setembro Amarelo, que é o mês, na verdade, de combate ao suicídio, de prevenção ao suicídio, né? Então não é que a depressão é epidemia. Nós temos, por exemplo, na população mundial, 8% da população mundial, 8%, quer dizer, um número grande, na verdade, são depressivos. Aqui no Brasil, pelo último boletim que saiu agora, que na verdade foi no dia 16 ou 17, faz 2 dias, dia 17, o país está com 7,6% dos habitantes têm depressão. Então, a gente tem um número bastante grande, bastante significativo de depressão, né? E, na verdade, não é assim. Quanto mais problemas uma comunidade tem, um país tem, claro que a gente tem mais um índice maior, uma taxa maior de depressão, né? A depressão ela é importante porque é a patologia psíquica, né? É a doença psíquica que mais leva o indivíduo ao suicídio. É por isso que o governo está dando um olhar diferenciado para a depressão nesse último boletim que saiu agora, você entendeu? Dando um olhar bastante específico, na verdade, orientando as pessoas para que procurem, e principalmente os jovens, que tem aumentado muito a depressão em indivíduos jovens, de 15 a 29 anos. É algo assim que me chama a atenção, eu tenho lido bastante e acompanho, né? Sim. Essa questão, por que tão jovem assim, 15, uma adolescente, é tão confusa a vida de um adolescente para chegar nesse estado. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, lembra que nós temos as gerações mais antigas, são as gerações onde nossos pais punham muitos limites, sim, né? Colocavam bastante limites. As gerações mais atuais, os pais parece que perderam um pouco o time de colocar alguns limites. E essa falta de limites deixa com que o indivíduo, na verdade, tudo tem que ser muito imediatista. E quando você quer tudo naquela hora, você, na verdade, não teve aquela frustração de saber esperar. E quando você não sabe esperar, você quer tudo em imediatismo, então, assim, não se frustra, não consegue lidar com a frustração, e aí, na verdade, a pessoa, ela fica na tristeza, depois caminha para a depressão, e as coisas assim se vão. Também a gente não pode esquecer também que hoje em dia, as pessoas, elas têm, na verdade, o quê? Muitos casais que são separados, pais que são separados, sim, pais muitas vezes que não dão atenção para os filhos, os pais trabalham, e essa história dos pais trabalharem e não estar muito próximo dos filhos, deixam que os filhos, na verdade, tenham uma falta desse suporte emocional. Então, muitas vezes os pais se preocupam mais em dar coisas para os filhos do que, na verdade, cuidar do emocional desses filhos. A gente tem que entender que o patrimônio, na verdade, afetivo, ele é muito melhor do que, na verdade, o patrimônio material. A compensação é muito prejudicial. E muito prejudicial, porque assim, é mais fácil dar um tênis de R$1.000 do que, na verdade, do que no final de semana pegar um filho e sair com o filho, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então o problema não são os pais separados, porque os pais se separam, os adultos se separam, mas os pais continuam, o pai continua pai, a mãe continua mãe. Sim. O que precisa é pais atenciosos e afetivos para com seus filhos. O processo da separação já é, na verdade, um desligar incomodativo para os filhos. Eu recebi isso de uma adolescente que ela me disse, olha, meu pai é atencioso e minha mãe é atenciosa, mas eu sinto falta daquele calor que a gente tinha na família, de sentar todo mundo no sofá, de assistir televisão, de eu sentar no colo do meu pai, de eu colocar os meus pés no colo da minha mãe, do meu pai fazer carinho em mim.
Hoje eu não tenho mais isso. Meu pai não mora mais na minha casa, eu estou com a minha mãe, e ela dizendo, eu percebo que tem um nível de estresse muito grande no ambiente, e isso me incomoda muito. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Lembrar que o homem, ele precisa do outro, ele precisa da subjetividade, ele precisa estar junto com o outro, né? E principalmente criança e adolescente precisa muito mais. Se um adulto precisa da relação com o outro, uma criança ou adolescente está no processo de formação, todo o seu processo de formação de personalidade, de cidadão, ele precisa muito mais, né? Então a gente precisa, na verdade, entender. Levar o filho na escola é melhor que contratar uma van para levar na escola. Sim. Sim. Né? Ir, na verdade, na reunião do colégio é obrigação do pai e da mãe, não é só da mãe e não é só do pai. Pais separados, pagar sua pensão. Não é da avó? Não é, então. Não. Hoje em dia a gente tem muitos filhos de avó, né? A gente tem muitos filhos da avó. Não é da avó? Não. Não, eu tô falando porque muito comum isso, a minha né? esposa trabalha. Né? É muito comum esse tipo de coisa. Como monitora de creche, quando a maioria de alguns casos... São criados pelas avós, né? Exato. E lembrar que as avós já fizeram as obrigações dela de cuidar dos filhos dela. E muitas vezes elas cuidam com o amor possível, mas não tem mais aquela energia Exato. que elas precisariam para lidar com crianças e adolescentes. Doutor, mas quando que eu sei, né, que eu devo procurar um psiquiatra ou um psicólogo? Porque, como eu disse, eu tenho falado sempre que às segundas-feiras sempre eu tenho a participação de uma profissional psicóloga aqui falando sobre vários assuntos, e agora, logicamente, o Setembro Amarelo. Mas porque nós tínhamos aquela falsa ideia que psiquiatra é médico de louco. Eu não sou louco. Eu não vou procurar um psiquiatra. O que eu vou fazer É o com estigma, psiquiatra? né? Na verdade, é um estigma. A gente Quando precisa, que eu na devo verdade, procurar um psiquiatra? toda vez que você, na verdade, perceber que você teve uma alteração no seu comportamento emocional. Você vinha trabalhar, acordava de manhã, tomava o seu banho, se arrumava, vinha trabalhar e vinha trabalhar feliz. De repente você não tem vontade de acordar, de repente acordar para você para o trabalho é muito difícil, de repente você falta do seu trabalho, a criança ou adolescente falta da escola e você começa a estar infeliz. E você tem uma angústia, você tem uma vontade de chorar, você fica apático, quer dizer, sem energia vital, está faltando energia e algo, você sabe que alguma coisa está diferente dentro de você. Se isso está acontecendo dentro de você, é porque alguma coisa não está bem. Então é bom você procurar saber o que é que está acontecendo. Porque ou então você está com uma irritabilidade muito aumentada, por exemplo, a depressão na criança ou no adolescente, ela não se dá por choro, e sim por uma irritabilidade muito aumentada. Assim como no idoso, o idoso, o que ele tem? Ele, na verdade, ele fica muito apático, muito quieto, não fala, não quer conversar, quer dizer, tem uma apatia muito grande, uma falta de energia muito grande, cabisbaixo, tristonho, até o jeito dele andar está diferente, com aquele ombro caído, aquela cabeça baixa, parece que não tem energia, parece que está faltando energia, né? Já o adulto, o indivíduo adulto, ele já tem isolamento social, ele tem crise de choro, ele tem muita tristeza, ele também falta do trabalho, ele também tem esses outros sintomas, mas o que sobressai, na verdade, na depressão no adulto, é essa falta de energia, essa apatia, essa tristeza. É muito comum na depressão, na verdade, moderada para grave, ele pensar em morte, também pensa-se em morte. A gente tem que lembrar que 25 a 50% dos pacientes depressivos pensam em morte. E a gente tem que entender que, na verdade, que 10 a 15% das depressões graves cometem suicídio. Cometem, não pensam. Cometem suicídio. Correto. Por isso que a depressão, ela é, na verdade, a doença psiquiátrica mais relacionada com o suicídio. Depois aí a gente tem esquizofrenia, depois aí a gente tem alcoolismo, depois a gente tem outras doenças, as drogas, né? A gente tem outras doenças. A gente tem que entender que a depressão, ela é um transtorno afetivo, que é um transtorno de humor, e que é a doença que mais tem uma ligação direta com o suicídio. Bom, tá chegando algumas perguntas e a gente vai priorizando, porque sempre o ouvinte tem a Tem prerrogativa, né? que é importante. Aqui é a Vilma que está fazendo. Alguns eu vou omitir nome, Tá bom. dependendo da pergunta, acho que é por questão de melhor. ética, ou eu crio um nome fictício aqui, tá? Tá certo. Nem sempre o nome que eu digo é o nome. Sim. Aqui ela fez uma observação, que estava ouvindo desde as 11 horas, ouviu o programa, agora está acompanhando também, parabéns aí pela iniciativa. Qual a importância, é a Vilma que está perguntando aqui, a importância da fé no cérebro de um doente mental? Pode ser um caminho para o tratamento? Então vamos pensar assim. A gente está pensando na pastora aqui, né? Então vamos pensar assim, ó. Nós
não é porque somos médicos e psiquiatras que nós achamos que só a medicação ela é importante. Se a gente pensar, por exemplo, no transtorno de humor, que no caso é a depressão, a gente tem que lembrar que ele é neuroquímico. Então, como ele é neuroquímico, quer dizer, os nossos neurônios precisa da produção do quê? De neurotransmissores. Sim. O que são neurotransmissores? São substâncias que são produzidas pelos nossos hormônios, pelo nosso cérebro, pelos nossos neurônios. Então vamos pensar que os neurotransmissores seriam como se fossem viajantes para o nosso corpo, viajantes para as nossas células, como se fossem hormônios, que seriam os nossos viajantes. Quais são os neurotransmissores? Dopamina, serotonina e noradrenalina, que são os de maior importância para a depressão. A fé, o que a fé faz? A gente sabe que uma pessoa que tem fé, que não importa qual a religião que ela tem, que tem religiosidade, ela, na verdade, ela se sente mais protegida, e se ela se sente mais protegida, ela tem um bem-estar muito grande. Tanto que a gente sempre conversa muito com os pacientes, a gente está sempre conversando com os pacientes, e quando os pacientes tocam nesse assunto, a gente sempre fala, a fé, ela é tão importante quanto a senhora tomar o remédio certo. Não é que a fé substitui a medicação. Sim, não, pelo amor de Deus. Na verdade, o que acaba acontecendo? São coisas associadas, assim como o apoio familiar, o apoio de amigos, tudo contribui para o bom tratamento. Então, vamos falar assim, ó, que a fé seria como se fosse o curativo para uma ferida. Você entendeu? Curativo para uma ferida. Porque só o antibiótico, o anti-inflamatório daria conta? Não, precisa lavar a ferida, precisa fazer o curativo da ferida, precisa cuidar da ferida. A fé, ela nos ajuda nesse sentido também. Então, pessoas que têm doenças graves, que têm fé, elas têm um tempo de recuperação muito mais precoce do que pessoas que não têm nenhum tipo de fé. Respondi? Eu quero fazer até uma observação. Pois não. Dentro do Dr. Priauro, que é o seguinte, gente, por favor, a pessoa, eu falei semana passada, quem disser... Semana passada não, terça-feira. Que eu falei do remédio? Eu não sei. Foi. Que o pastor manda jogar o remédio fora. Por favor, gente, deleta, manda esse pastor se converter, porque ele não tem fé. Porque não existe isso. O remédio é o essencial. Eu falo que é o equilíbrio, é uma junção. Você sem remédio, você não sara. Você sem fé também não sara. Então, vamos unir os dois. Então, por favor, não entra nessa de parar de tomar remédio. Ah, porque meu pastor mandou. Pode falar pra ele vir falar comigo aqui que a gente acerta, se for aqui em Porto Ferreira. Porque isso não existe. Não existe. Por isso que eu tenho maior alegria. Porque a gente escuta mesmo. Nossa, é absurdo. Olha, joga o remédio fora. Joga o remédio fora, porque Jesus te curou. Acredita em Deus, porque Deus te cura. Calma aí, gente. É assim, né? Então, eu tô lá no CAPS hoje e sei a importância que é você tomar um remédio, né? Então, por favor, deleta isso da sua vida. Tome o remédio. Vamos pensar assim, ó. A religião cuida das feridas, da alma, né? Do espírito, né? E a medicina, ela vai cuidar de outras feridas, das feridas biológicas, das feridas emocionais, causa, por exemplo, com a depressão, né? Então, vamos pensar assim, a junção de tudo isso é um bom senso extremamente grande e que vai dar certo. Bom, e para você que tem fé e que é religioso e que segue uma doutrina, você tem o conhecimento de que Deus capacitou pessoas para te ajudar. E os médicos são essas pessoas capacitadas por Deus para te ajudar. Então, não vai nessa não, que não precisa que Deus cura, né? Deus cura, logicamente, acredita em fé, milagre, não estamos querendo tirar sua religiosidade nem sua fé, mas é importante você procurar o profissional que foi capacitado, para você que acredita e tem a sua religiosidade, em pessoas para te curar. Chegou aqui a pergunta da Fátima. A pergunta é a seguinte: crianças que sofrem bullying na escola, elas podem ter alteração de comportamentos na infância ou alguma sequela na vida adulta? Pode. Então, na verdade, assim, o bullying, na verdade, ele é muito perverso, uma perversidade, né? Porque às vezes a criança é mais gordinha, a criança é muito magrinha, a criança tem uma orelha de abano, a criança tem sei lá, qualquer coisa um pouquinho diferente. O que é um pouquinho diferente? Aí fica aquela impiedade com aquele indivíduo, né? E na verdade, o bullying é uma forma, na verdade, de preconceito, né? De preconceito contra alguém. E judia muito da pessoa. Se a pessoa ela já se sente diminuída, ela está numa situação, como eu vou falar, de vulnerabilidade, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ela, minimamente, ela está passando por um estresse. Minimamente, ela vai ter um transtorno de ansiedade. Minimamente, ela pode, lá na frente, desenvolver. Por conta que desenvolveu esse estresse agudo aqui na sua fase de criança, na adolescência, ela pode desenvolver um quadro
seja ele de ansiedade, seja de síndrome do pânico, ou até um quadro depressivo. Então, assim, a pergunta ela tem bastante sentido, sim. E ela pode, na verdade, é muito comum a gente pegar depressões importantes, transtorno de ansiedade importante, síndrome do pânico, e a gente puxar a história dessa paciente através da anamnese, e a paciente dizer que na infância ela teve um processo de bullying, que aconteceu isso, atrapalha o aprendizado, porque ela fica extremamente incomodada, fica irritada, insegura, ela fica muito insegura, irritada, e começa a muitas vezes não querer ir para a escola e atrapalhar o seu desenvolvimento acadêmico. O doutor, infelizmente, aconteceu agora recentemente, né, até foi notícia, né, foi noticiado aí pela imprensa, acabou tendo uma ocorrência em que um jovem, né, novo ainda, numa escola municipal aqui de Porto Ferreira, agrediu o professor. Sim. E agora, conversando com alguns profissionais da área educacional, percebe-se, né, que esse jovem, essa criança ainda, na verdade é criança, passou por uma creche e já monitores tinham detectado alguma alteração, só que fala com o pai fala, não, meu filho, não, quer dizer, até chegar no cume, vamos dizer assim. Quando que nós, né, pais, percebemos, e quando o monitor, o professor orienta, porque muitas vezes os pais se recusam a acreditar que o filho tem algum tipo de problema. Sim. Então nós temos que lembrar uma pergunta bastante interessante, e que isso acontece no dia a dia. A gente não pode esquecer que a gente tem um transtorno que chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você falou da escola, e muitas vezes ele é percebido pelos monitores de creche, pelas professoras primárias, né? E que acaba percebendo a criança lá quando ela vai para a escola, quando ela está na creche com 4, 5 anos, algumas alterações. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é aquela criança que ele é mais hiperativo. O que é hiperativo? Que tem uma atividade muito maior que a média geral de todas as outras crianças. E essa hiperatividade, ele pode ser impulsivo também, quer dizer, tem uma impulsividade bastante grande e ser aquela criança mais, como eu vou falar, mais sapeca na creche. Que cutuca um, que cutuca outro, que chuta um, que põe o pé lá, passar rasteira no outro, entendeu? Então aquela criança é hiperativa. Essa criança hiperativa, se ela não for tratada, ela pode desenvolver lá na frente alguns outros transtornos, que a gente chama de transtorno de conduta. E esse transtorno de conduta, por que chama transtorno de conduta? O que é a boa conduta? É a regra de convivência básica normal de todo mundo. E esse transtorno de conduta, o que acaba acontecendo? Mexe no estojo de um, cutuca o outro, bate no outro, você entendeu? Bate no professor, chuta o professor. Então, esse transtorno, essa criança, que se for este caso, que não foi tratado de TDAH, porque tem tratamento, essa criança, o que ela faz? Ela sai daquela regra, porque ela tem o seu emocional, uma hiperatividade muito grande. Vamos falar, é muito explosiva, é muito impulsiva. Isso atrapalha o seu desenvolvimento acadêmico e a sua interação social. Em casa, com certeza é a mesma coisa. Tem alguns pais que assim, mas eu não vou dar remédio pro meu filho, isso é normal. Na minha família isso é normal, todo mundo na minha família é assim. Porque assim, o tio dele também era assim. Sim, olha, então, o tio dele era assim, e foi normal, e tá tudo bem. Aí não é bem assim, né? E a gente tem que lembrar também que nós estamos falando não deste caso agora, sim, tá? Sim. Se essa criança, se for o caso de TDAH, essa criança ela pode, com tanta impulsividade e hiperatividade, ela pode se lançar na busca de substâncias psicoativas, ou seja, drogas. É muito comum que os usuários de substâncias psicoativas possam ter um diagnóstico associado lá na infância de TDAH. E aí, esse transtorno de conduta na adolescência, quando você tem um jovem de 12, 13, 14, 15 anos, que toda hora a gente vê isso na televisão, agredindo o professor. Esses dias teve um que até matou um professor, se eu não me engano foi em Goiás, alguma coisa assim, né? Foi em Goiás, né? Alguma coisa assim. Se você for, na verdade, puxar essa história, alguma coisa lá atrás tem. E ninguém tá bem agora, de repente, levanta lá e dá um chute no professor. O professor é uma autoridade, na verdade. O que acontece dentro da sala de aula, com certeza está acontecendo em outros ambientes. E nos ambientes que eu estou dizendo, por exemplo, na família. Não é possível que, na verdade, essa explosão só acontece na escola. Alguma coisa deve estar acontecendo em outros ambientes também. No ambiente social, no ambiente familiar, alguma coisa está acontecendo. Muitas vezes...
Eu só queria complementar o que o doutor falou, Pois não. que nós do CAPS tem feito um trabalho bem intensivo nas escolas, né? Eu Então a ia gente até existe perguntar sobre isso. a parceria nossa com a Secretaria de Saúde, né? Porque o CAPS, né? Nós pertencemos à Secretaria de Perfeito. Saúde, né? Então, junto com a Secretaria de Saúde, nós temos acompanhado a Secretaria de Educação, as nossas psicólogos têm ido às escolas, têm feito atendimentos nas escolas, nós fazemos reuniões com professores e diretores para discutir alguns casos específicos. Essas crianças elas são inseridas no CAPS, elas são atendidas pelo Doutora nosso Aline, né? serviço, nossa psiquiatra infantil, a doutora Aline, pelo nosso serviço de psicologia. Além disso, as nossas psicólogas também estão fazendo atendimento nas escolas. Hoje nós temos um grupo de mais de 90 crianças que a gente está fazendo o atendimento em locos, na escola. Então a gente vai até a escola também. Aproveitando essa sua colocação, que eu ia até perguntar sobre se existe, Existe. e como já existe, eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa, mas existe a possibilidade, como você falou, já são 90 crianças, porque Não, tem- essas 90 tô crianças que eu dando quis dizer é só de uma escola, mas nós Entendi. fazemos em outras também. outras escolas, mas enfim, né, o atendimento com essas crianças, existe a possibilidade do mesmo profissional ou um outro profissional, porque o que nós temos percebido que existe um alto índice, não vou nem dizer de pessoas depressivas, mas de um alto índice de estresse, porque a gente sabe que hoje ser professor, ser monitor, exige muito, por conta até destas questões de imperatividade, enfim. E não é normal. Eu estou falando isso, estou tendo assim, a plena liberdade de falar, Sim. porque eu conversei já com o prefeito na última segunda-feira, para que não aconteça, como aconteceu no passado, todos nós sabemos, de uma monitora que acabou agredindo uma criança que acabou sendo presa, mas ela já vinha dando sinais de que precisava de que precisava de ajuda. E ninguém Só chegou. que às vezes a pessoa fala, isso é frescura, ela quer pegar atestado, ela não quer trabalhar. Infelizmente, não é. As pessoas dão sinais, só que só quando acontece algo nesse naipe, que é o caso que aconteceu agora do aluno, já vinha dando sinais antes de chegar nessa agressão. Existe não uma- dá para se fazer algo para Então, existe prever. uma parceria muito grande com o CAPS e a Secretaria de Educação, né? Então, quando a Secretaria de Educação comunica o CAPS de alguma intercorrência como essa que o senhor acabou de dizer, nós vamos até a escola, nós assistimos, nós acompanhamos o professor em sala de aula, né? Para observar esse aluno, para ver realmente qual é a questão. E depois a gente volta para o CAPS, chama o diretor, chama o professor e também faz o atendimento com o pai. Primeiro a gente atende o pai para entender também o que está acontecendo Em com essa casa. criança em casa. Mas tem que Paulo ter falou o do feedback, monitor. mas tem que ter o feedback, Você né? foi Você essa só monitor, vai né? fazer isso, É. né, quando você é acionado pela aí que eu acho que tá tendo uma lacuna. Paulo, Né? mas entenda assim, Você ó. entendeu? Às vezes não estou falando de nenhuma escola específica, mas às vezes o diretor de escola acaba não comunicando, não, porque vai ter que fazer uma ocorrência, porque tudo tem que ser registrado. Sim. Só que se não chega, como é que você vai saber que tal Então- escola e tal monitor está precisando de um auxílio Então, seu, o registro entendeu? que você está falando, na verdade, assim, ó, se tem alguém que está com nível de que o diretor ou o seu chefe percebe que está com nível de estresse alto, seja uma assim, irritabilidade. irritabilidade, a forma de lidar com o outro diferente daquilo que era costumeira, na verdade, assim, é só fazer um encaminhamento ou falar para a pessoa, olha, já liguei lá, senta com a pessoa. Você não acha que você está precisando de conversar com um psicólogo? A primeira coisa que vai fazer é o acolhimento. Exato. O acolhimento, quem vai fazer no CAPS, ou é assistente social ou é a psicóloga. Muitas vezes é assistente social que vai fazer o acolhimento. E é tão rápido lá quando ele vem, que tem essa questão. Por exemplo, ontem eu atendi um caso, por exemplo, que assim, tinha passado de manhã, à tarde eu atendi o caso. Passou, se ela fez Falar às 9 nisso, horas o né? acolhimento, a 1h, 1h30 eu atendi o caso. Falar nisso aqui, eu quero aqui agradecer ao Adenilson, a Maria que ligou para a gente, né, já passou o telefone. Enquanto nós estamos aqui conversando, o Adenilson já entrou em contato com Com o CAPS. o CAPS e já agendou uma consulta para a próxima quinta-feira às 8h30 da manhã.
Isso que é prestação de serviço e acolhimento. A pessoa fez um desabafo, precisa de ajuda, já encaminhou. Não é, doutor? Porque às vezes não precisa esperar, porque no primeiro sinal de uma possível sensibilidade, irritabilidade, eu acho que tem que ser encaminhado. Porque senão as pessoas podem, quando ir buscar ajuda, ou ser tarde, ou o tratamento ser até mais demorado, ou não tem isso. Sim, claro que sim. Não funciona como qualquer outra doença? Qualquer outra doença. Detectado precocemente, Sim. o tempo Não é mais de tratamento... fácil, não é mais fácil você tratar uma hipertensão do que você tratar um infarto? Sim. É sempre essa coisa. Eu sempre costumo dizer assim, às vezes tem paciente, porque existe esse preconceito embutido dentro dos pacientes e das famílias, né? E, nossa, mas ele vai ter que tomar remédio? Vai ter que tomar o remédio. Eu falo, olha, qual a importância da medicação? Se o senhor fosse diabético, o senhor não tomaria o remédio? Tomaria. E se o senhor fosse hipertenso, o senhor não tomaria? Tomaria. Se o senhor conhece alguém hipertenso na sua família, muitas vezes o pai fala assim, eu mesmo sou hipertenso. O pai fala, o senhor não toma medicação? Toma. Por que o senhor toma? Ah, para não piorar, porque senão eu posso infartar, posso ter um derrame. Eu falei, então, se o seu filho não tratar, se a sua esposa não tratar, isso pode, na verdade, ter uma piora muito grande e aí ser muito tarde. Por exemplo, de uma depressão que é leve, pode se tornar moderada, grave e até cometer um suicídio lá na frente. Então, vamos pensar que tudo que é tratado precocemente, o resultado é muito melhor. E com menos tempo de tratamento. Eu queria fazer um pedido também, já aproveitando, né, em relação às consultas, né, da população se conscientizar que no dia da consulta não faltar. A gente tem um grande índice de faltas, né, tanto em atendimento médico, atendimento da terapia ocupacional, do atendimento do psicólogo, né? E tem dia que chega em média 15 pessoas faltarem. E essas 15 pessoas, ela tirou vaga de outras 15 que poderia estar lá sendo atendida, né? E aí, não liga, não comunica. Então, se ligar pra gente, comunicar que não vai poder ir, que vai faltar, a gente consegue colocar outra pessoa no lugar. Né? Então, eu queria que eles ligassem, avisassem, né? E não deixassem mesmo de faltar a consulta, né? Porque quando falta a consulta, essa pessoa ela vai ficar sem medicamento, né? A receita dela já comprou, já fez o uso, a Secretaria de Saúde já entregou os remédios, né? Ela está passando pelo retorno, com certeza ela vai sair com uma nova receita, ela falta, ela vai ficar sem medicamento, ela vai ficar sem medicação, vai piorar o seu quadro, né? Bom, o Setembro Amarelo é tido como um mês de prevenção ao suicídio. Falar é a melhor solução. E nós, doutor, cidadãos comuns, aqui às vezes algumas pessoas, como é o caso, às vezes alguém liga. Quando a gente percebe que aquela pessoa está buscando socorro, a quem recorrer? Bom, então, posso continuar? Pode. Como eu estava dizendo, toda vez que você tem uma necessidade de busca de um atendimento, o que você precisa fazer? Se você percebe que você não está bem emocionalmente, qual é o serviço público que você tem que vai te atender, que é a porta aberta? É o CAPS. Vai buscar a ajuda do CAPS e você, no próprio acolhimento, já tem um espaço de perguntas, na verdade, que vai te falar o seguinte, vai te perguntar o seguinte, você está pensando em morte? Já pra ele, tá? Pensou em morte? Teve planejamento de morte? Que a gente chama isso de ideação suicida com planejamento. Então, ideação suicida significa que o paciente ele precisa ser internado. E quando o paciente tem ideação suicida, o paciente nem sai de lá com o carro da família, se a família tem carro ou se ela veio com um carro de amigos. A gente chama ambulância, coloca a pessoa no carro e muitas vezes a família, mas precisa colocar a ambulância? Eu falei, precisa. Porque se ele está com ideias de morte, faz mais ou menos umas 2 semanas aconteceu isso. A família, não, mas ele precisa de ambulância para fazer a internação no hospital, que estava com ideação suicida. Precisava ir para o hospital, sim, porque a gente, na verdade, vai para o Dona Balbina. O Dona Balbina aciona o CROSS, que é um sistema de atendimento para a busca de vaga psiquiátrica, e aí para obter essa internação num serviço especializado para esse tipo de tratamento. Precisa sim. Por que precisa? Precisa porque se o indivíduo pula do carro, como é que faz? Ele está com ideias de morte, ele pode fazer isso. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então quando a gente faz isso, a gente coloca o indivíduo dentro do carro, dentro da ambulância da prefeitura, na verdade, tipo assim, ele já está saindo daqui com uma proteção muito maior que se fosse no teu carro. E se às vezes acontecer, porque pode acontecer, como já aconteceu também, de não ter uma ambulância disponível naquele momento, e o paciente precisar ir para a Santa Casa e a família ter carro, o que a gente faz?
Olha, então o indivíduo vai no meio, vai no banco de trás, no meio. Vai alguém de um lado e alguém do outro lado. Uhum. Entendeu? Sim. Para que não dê essa proteção, brecha e que as portas sejam trancadas. Porque às vezes a família naquela ansiedade entra no carro e não pensa nisso, Não travar as pensa. portas do carro. É. Você entendeu? E também nós tivemos esse tipo de coisa bem recentemente. Não, mas ele não precisa. Ele não precisa. Precisa sim, porque a partir deste momento tem uma conduta médica, e a conduta médica é de proteção da vida. Uhum. Ó, o telefone tocou, vocês perceberam, né? E a Valdete faz a pergunta seguinte, doutor. Ela está tomando, ela ou alguém, né? Sim. Está tomando remédio de depressão Sim. e agora já está se sentindo muito bem. Se ela pode simplesmente parar de tomar o remédio. Para quem na verdade receitou o remédio para depressão foi o médico. Quem na verdade vai dar alta vai ser o médico. Então, dona Valdete, por favor, não pare com a medicação de jeito procura o nenhum. médico. De jeito nenhum. Se a senhora está fazendo tratamento no CAPS ou em outro serviço, não importa. A senhora procura o profissional. Aí a senhora vai discutir com ele que a senhora já está melhor. Ele vai ver o tempo de tratamento. Porque toda depressão, por exemplo, todo problema psíquico ou psiquiátrico, ele tem um diagnóstico. A partir do momento que tem o diagnóstico correto, ele tem, na verdade, um protocolo de tratamento. Então, esse protocolo de tratamento inclui a medicação específica que ela vai usar, a dosagem adequada e o tempo adequado para o tratamento daquela patologia. Quando o paciente já está naquele tempo adequado do tratamento, ele já fez aquele tempo, foi perfeito aquele tempo de tratamento, aí ele vai começar a diminuir a dosagem, ou seja, regredir a dosagem para depois o paciente tirar a medicação. Vamos supor, se ele está tomando uma medicação que é de 50 miligramas, ele vai passar para 25 miligramas, depois para 12,5, para depois ele fazer a retirada da medicação. E às vezes até depois de 12,5 até vai ter diminuições menores, entendeu? Então depende muito de cada caso. Então, nunca o paciente tem que largar o tratamento como se fosse gripe. Tomei 7 dias e parei, está tudo bem. No tratamento da gripe, o médico vai falar, olha, a senhora vai tomar um remedinho de 8 em 8 horas por 7 dias e depois a senhora para. Mas no tratamento, na verdade, psiquiátrico não é assim. É um tratamento de mais longo prazo, tanto que a gente começa, normalmente, a gente começa com metade da dose, passa para a dose integral, depois muitas vezes precisa ser reavaliado para aumentar essa dose, chegou na dosagem adequada, que o paciente se sente bem com o tratamento. Para ele se sentir bem, é porque já está na dosagem adequada. Aí tem um tempo de dosagem adequada, porque nós estamos lidando com receptores cerebrais. E para depois fazer a retirada da medicação devagar. Bom, tratamento de depressão, quanto tempo é o tratamento? Depois que estabilizou, por volta mais ou menos de 1 ano, mais ou menos de 8 meses a 1 ano, depois que estabilizou. Então nunca pare por conta. Parar por conta é dar oportunidade para a gente ter uma recaída nessa depressão. Então, dona Valdete, não pare seu tratamento. Bom, essa aqui eu não vou falar o nome da pessoa, mas ela está fazendo um questionamento aqui que para ela teve um bebê, é tudo difícil. Para ela é um sacrifício danado. Ter que dar mamar é sacrifício, ter que acordar porque ele está chorando é um sacrifício. Se isso são sinais de uma depressão pós-parto. Então, ela pode estar no estresse, ela pode estar no nível de estresse, alguma reação ao estresse agudo. Ela pode, na verdade, estar desenvolvendo sim uma depressão, ou ela pode estar com uma crise de ansiedade. Você entendeu? Então pode sim, que aliás é Nesse muito caso, é procurar o muito psicólogo. é bom ela procurar o serviço, e lá no serviço a gente vai estabelecer o diagnóstico e ver o que ela precisa. E mesmo ela amamentando, se ela estiver amamentando, nós temos medicações que é possível ela continuar amamentando, cuidando do seu bebê e tomando a medicação. Doutor Prado, vou fazer uma pergunta polêmica. Pois não. Eu já conversei com algumas pessoas e um dos grandes medos que elas têm é: pastor, eu vou procurar um psiquiatra, ele já vai olhar, ele não vai nem olhar pra mim. Isso eu já ouvi, não sei se o Paulo também já ouviu. E já vai me botar um monte de remédio. Uma pergunta: o psiquiatra, você chegou uma vez na vida do senhor encaminhar alguém para um psicólogo sem achar que ela precisa de remédio? Então, porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer da seguinte forma. Muitas vezes o paciente, na verdade, ele não está precisando de uma coisa muito simples e ele não tem necessidade da medicação. Quando ele não tem necessidade da medicação, a gente faz o encaminhamento para o psicólogo, discute o caso com ele no serviço, é assim que funciona lá no CAPS. Olha, eu vou te encaminhar, a gente discute o caso e conversa com o colega psicólogo. Olha, caso você perceba que no decorrer do tratamento ele tenha algum tipo diferente de comportamento, remeta ele de novo para dentro, porque ele está dentro de um serviço.
Então, nem sempre quem procura um psiquiatra, ele vai sair de lá com receita. E assim, não é verdade que ele não olhou para ela, porque na verdade é assim, é impossível ele não olhar, porque nós estamos de frente a frente. Hoje eu estou de frente com o Paulo, de frente com você. Então não é possível. Não tem como não olhar. Né? Não é possível, não tem como não olhar, entendeu? Que tem, e muitas vezes a gente pergunta, por exemplo, ó, como é teu nome? Paulo Roberto. Quantos anos o senhor tem, Paulo Roberto? 38 anos. O senhor é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho filhos. O senhor trabalha? Trabalho. Trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com isso, com aquilo. Quando o senhor começou seus sintomas? Ah, doutor, eu comecei faz 8 anos atrás, parará. Então, isso começou 8 anos atrás, o senhor tratou nesses 8 anos atrás? Ah, tratei, depois fiquei bom, larguei o tratamento, larguei por conta, eu tive alta e agora começou de novo. Ah, mas começou de novo porque teve algum tipo de estresse, alguma situação que o levou, perdi meu emprego. Então aí, você entendeu? Então reativou um processo, você entendeu? Então assim, tem toda uma anamnese. Essa anamnese, na verdade, ela demanda um tempo, né? E às vezes nós temos anamnese subjetiva, que é com o sujeito, quer dizer, o médico e o paciente, e muitas vezes nós precisamos da família, que está lá fora, e fala, olha, tem familiar? Tem. Preciso conversar com o familiar, que é a anamnese objetiva, porque tem alguns casos que o paciente é confuso, ou a própria patologia os deixa confuso, na verdade ele não tem uma sequência lógica de pensamento, que faz parte do problema psíquico. A gente chama a família, o que está acontecendo com ele, como é que ele é em casa, como é que é o comportamento, para você juntar as duas coisas, né? A anamnese objetiva e subjetiva para você fazer um diagnóstico. E muitas vezes ainda ele não sai naquele dia com o diagnóstico. Às vezes tem algumas interrogações e você, olha, quero te ver daqui 10 dias, daqui 15 dias. Para fazer uma avaliação. Uma reavaliação. Vê que o tempo passa muito rápido, né? Já são 13 horas e 57 minutos e a gente tem que, infelizmente, como diz aqui o Osni Martins, nós somos reféns do tempo, né? Nós temos compromissos e temos outras programações. Então eu gostaria de falar um pouco de suicídio. E vamos falar. E, inclusive, eu queria, né, que o senhor, na avaliação profissional, falasse sobre... Eu estou mostrando aqui porque a gente está filmando também, né? Depois vai ser postado esse vídeo. Essa tecnologia, essa ferramenta que hoje quase todo mundo tem. Inclusive eu vejo mães, pais, famílias no mercado fazendo compra, coloca a criança na cadeirinha e já dá o celular como se fosse um brinquedinho. E aqui tem muitas coisas, né? Tem coisas boas, tem joguinhos, enfim, mas tem. E hoje as crianças são muito inteligentes. Espertas, né? Eles conseguem descobrir coisas que nós talvez não tenhamos essa mesma facilidade. Isso é prejudicial à saúde, doutor? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Isso que eu quero dizer para você que está me ouvindo é o celular. Vamos pensar na internet, né? Então vamos pensar o que é saudável e o que não é saudável. Então, na verdade, a gente tem uma discussão bastante ampla esse tipo de coisa. Então, tem que tomar cuidado, a gente, na verdade, não dar esse brinquedinho, como você colocou, pro menino, para menino do seu filho dentro de casa e achar que ele está dentro do quarto e achar que ele está dentro de casa e ele está com o computador, ele está com o seu celular, ele está na internet e que ele está seguro. A gente nunca sabe quem está do lado de lá se ele está conversando com alguém. Às vezes ele pode estar conversando com um pedófilo, né? Sim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas assim, lembrar que toda tecnologia ela é bem-vinda desde que seja bem usada, desde que seja bem utilizada, desde que ela seja uma ferramenta para o bem. Né? Se for uma ferramenta para o bem, perfeito. Agora, que a gente não pode, na verdade, hoje em dia você vê, os jovens, às vezes eles estão sentados, ninguém está conversando com ninguém. Eles estão com o celular, até conversando com um com o outro pelo celular. Pelo celular. E isso é até muito comum de você observar. Então, a interação pessoal, ela não pode ser substituída pelo que se faz com o WhatsApp. O WhatsApp, ou vamos falar, a internet é um meio de aproximar quem está longe, mas na verdade distanciar quem está perto. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Inclusive, esses dias vi uma postagem muito interessante no Facebook, justamente sobre isso. Mãe encontra o filho após 5 anos no dia em que caiu o sinal do Wi-Fi. Olha. Porque eles estavam no mesmo sítio, quer dizer, só reencontrou, caiu o Wi-Fi e eles se encontraram. Aí se encontraram. Mas é logicamente uma forma de brincadeira. Mas que é interessante de se pensar, é para se pensar, né? Que às vezes os pais não conversam, os filhos não conversam, os pais ficam no quarto, só na internet, e na verdade a família são pessoas que moram na mesma casa, mas não tem a construção de uma família. Doutor, o tema que viemos debater, suicídio, o que o senhor tem a nos dizer? Então, na verdade eu gostaria de falar um pouquinho sobre o primeiro boletim sobre suicídio no Brasil. Então, vamos pensar, né, que a gente tem, na verdade, 11 mil pessoas que tiram a própria vida por ano no Brasil. 11 mil pessoas. E que no período de 2011 a 2016, estou com os dados aqui,
Na verdade, nós tivemos 62.804 mortes, quer dizer, 62 mil pessoas morreram por suicídio nesse período. Neste período, 70% eram homens, 79% eram homens e 21% são mulheres. A taxa de mortalidade por suicídio entre homens é 4 vezes maiores que mulher. Então, assim, é bastante grande, né? Então, a gente tem que lembrar que o suicídio entre os idosos tem aumentado muito. Por quê? Idosos acima de 70 anos ou mais tem aumentado muito por depressão, causado, quer dizer, levado por abandono familiar e doenças crônicas. Então, o idoso, ele começa a perceber que a família vai deixando ele do lado. Vai deixar como se fosse uma poltrona velha que está lá, que está incomodando. E aquela poltrona velha precisa ser tirada do lugar. Ele tem essa percepção. Então, cuidar dos nossos idosos, nossos pais, dos nossos avós com bastante carinho, porque eles deprimem muito fácil. Idosos que estão, por exemplo, em instituições, eles têm 31% mais depressão do que idosos que estão no seio familiar. Mesmo os idosos que estão dentro de casa no seio familiar, se você não der atenção, ele vai deprimir. E isso, na verdade, tem sido uma preocupação bastante grande, porque os idosos também se matam. Os idosos também se matam tomando comprimidos, com enforcamento. Então, é uma coisa bastante séria. Vamos lembrar que as causas do suicídio aqui no Brasil, por uma herança cultural, eu digo uma herança cultural porque lembra que não muito distante nós éramos um país agrícola. Sim. E que a gente traz a nossa história, na verdade, um Brasil rural ainda, e isso fica muito impregnado na nossa consciência, que os nossos avós trabalhavam na lavoura, nossos pais trabalhavam na lavoura, e tem essas histórias dentro de casa. 62% das mortes aqui no Brasil, do suicídio, é por enforcamento. 38% são causas de intoxicação por medicamento, por venenos, por arma de fogo e outras causas. Então a gente tem 62%. Por quê? Lembrar que no nosso Brasil rural, nós tínhamos muitas cordas dentro de casa, cordas no rancho, cordas no paiol. Era muito simples. Era muito comum. Assim como nos Estados Unidos eles têm armas de fogo. Por isso que a causa número 1 dos Estados Unidos é arma de fogo, né? Então vamos lá. Isso eu já falei. Então, outra coisa também, lembrar que, por exemplo, olha, a taxa de suicídio entre pessoas sem relacionamento conjugal é muito maior do que as pessoas que têm relacionamento conjugal. Então, as pessoas que são solteiros, viúvos ou divorciados, e que não é solteiros, viúvos, divorciados, só por estar no registro civil, não é nada disso daí. É que, na verdade, são solteiros, viúvos e divorciados, sem um relacionamento, é muito maior do que aquelas pessoas que têm um relacionamento. Então, o que a gente tem? 60% dos solteiros, vivos e divorciados, sem relacionamentos, tem a maior chance, na verdade, de pensar e cometer suicídio. E 31% o restante, 31%, são casados ou têm união estável. E desses que têm união estável, é mais comum que as mulheres na verdade, se suicidam. Quando elas são casadas, têm uma união estável, mas não são respeitadas dentro de casa. E aí a gente tem uma outra condição, que é o feminicídio. Entendeu como é que é interessante? Então, uma taxa que cresceu bastante. Isso, então o relacionamento, ele é um fator de proteção, desde que seja estável e saudável. Se for um relacionamento que não for estável e saudável, ele também é um fator de risco. Se ela tem um relacionamento conflituoso, na verdade com violência doméstica, aumenta muito os riscos para o suicídio das mulheres. Então a gente tem que lembrar desse tipo de coisa. Outra taxa que é muito alta é entre os indígenas, e principalmente entre os jovens, né? Entre os indígenas e principalmente entre os jovens. Por quê? Na verdade, como eu vou dizer, pelo abandono da sua cultura, dos seus traços culturais. Interessante isso. Dos seus traços culturais, esse dado, né? Então. Eu sei que ainda tem muita coisa, e o tempo acabou, depois vamos até ver dentro da possibilidade do senhor da agenda, porque foi um bate-papo muito gostoso, né? Você me permite roubar uns 5 minutinhos? Pois não, é que tem mais uma perguntinha aqui, mas pode falar. Então, nós temos os fatores de risco para suicídio. É a depressão, em primeiro lugar, depois vem a esquizofrenia, alcoolismo e droga, quer dizer, álcool e drogas, neoplasias malignas, né, que são câncer, e doenças incapacitantes, né, e outros transtornos mentais. Fator de proteção. Na verdade, o CAPS é um grande fator de proteção. As cidades que têm CAPS têm 14%
8% menos suicídio. Quer dizer, o CAPS ele consegue reduzir suicídio. Por quê? Ele é porta aberta, ele tem profissionais que estão habilitados para o acolhimento, para o tratamento e para ouvir esses pacientes. E quando detecta que o indivíduo está com ideação suicida e com planejamento, ele já vai para a internação. E a gente tem que tomar cuidado com a imprensa, já que nós estamos falando de imprensa também, é bastante interessante. A gente tem um efeito que chama efeito Werther. O que é efeito Werther? Efeito Werther é quando existe um sensacionalismo a respeito do suicídio, quer dizer, a matéria sai na primeira página, dá muita atenção ao suicídio, fala-se muito do suicídio. Aquelas pessoas que pensam em suicídio e ainda não têm coragem, ela busca encorajamento, ela busca motivação e comete suicídio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu trabalho na imprensa já faz um tempo, inclusive quando eu trabalhei numa TV regional, era a norma do nosso diretor de jornalismo, inclusive até quando a campanha agora fala suicídio, falar é a melhor solução, ele proibia, quer dizer, nós da TV não dávamos notícia em hipóteses alguma sobre suicídio. Ele diz assim, falar é a melhor solução, quer dizer, o paciente falar daquilo que ele está sentindo é a melhor solução para ele. Agora a gente tem que tomar cuidado de não ter essa coisa noticiosa, né? O sensacionalismo. O sensacionalismo, disso, porque isso a gente pode desencadear o efeito Werther. E eu gostaria de lembrar que o Brasil hoje ele tem 2.594 CAPs em funcionamento e que tem uma agenda, na verdade, bastante produtiva de capacitação desses CAPs. De tornar, na verdade, esses equipamentos, na verdade, serem, como eu vou dizer, tratados como CAPs. Não é bem essa palavra que eu estou procurando. É ser autorizado o funcionamento para CAPs. Então, o governo tem trabalhado muito nisso. E baseado nisso, que na verdade ele abriu essa agenda a respeito de depressão, que saiu agora, faz 2 ou 3 dias, falando da depressão, mas também falando de CAPs. E que na agenda global a gente tem hoje 800 mil casos no mundo. No mundo. E no Brasil a gente tem tido por ano, conforme eu disse para vocês, mais de 11 mil casos por ano, né? Então, e que a depressão no mundo é 8%, no Brasil 7,6%. E fazendo, na verdade, uma comparação, lembrar que a depressão é a doença mais importante, que tem uma relação mais de afinidade com o suicídio. Então, tratar de depressão é, na verdade, evitar suicídio. Tá certo? Só para afindar, né, sai um pouquinho fora do suicídio, mas é algo que me chamou bastante atenção, porque agora, até por conta do mês amarelo, a gente tem lido mais, pesquisado mais. Atentado mais. E aqui mesmo, em Porto Ferreira, não sei se vocês perceberam, outro dia eu até fui indagado sobre isso, porque eu venho e volto para minha casa, lá no Águas Claras, de bicicleta. Então, vocês percebem que eu estou com uma camisa de manga comprida, mas é para me proteger do sol. Sim. Né? Mas eu tenho percebido, e me causou estranheza, que em algumas escolas, alguns jovens adolescentes, nesse calorão, inclusive à noite, né, com calorzão, com blusas de manga comprida, capuz, e eu indaguei alguns jovens, perguntei para alguns, e vendo, depois conversando, tenho percebido um crescimento muito grande, infelizmente aqui em Porto Ferreira, de jovens e adolescentes se automutilando. O que está acontecendo, doutor? Então, na verdade, a automutilação está relacionada com o quê? Na verdade, nesse caso, ele não é suicida. Então, ou ele pode chegar a ser? Não, com transtorno de ansiedade. A gente tem que lembrar, se nós temos pessoas provocando automutilação, na verdade, essas pessoas elas não estão bem emocionalmente. E não é que toda pessoa que está usando, por exemplo, um moletom comprido, na verdade, está fazendo isso, né? É que mas, algumas pessoas que eu indaguei, eu percebi que sim. Mas é muito comum isso mesmo, quer dizer, usar, na verdade, um moletom, usar, na verdade, uma camisa de manga comprida, para, na verdade, esconder. É muito comum que esse autoagressão seja na altura do punho, mais ou menos, ou então na coxa, principalmente mulher, né? É bastante comum esse tipo de coisa. Ou então no braço, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque se alguém está com essa angústia, automutilação, está falando de ansiedade, está falando de angústia, e se está com ansiedade e com angústia, precisa ser tratada, para que isso, na verdade, não se transforme em algo pior. É aquilo que nós falamos, é melhor tratar enquanto seja pequeno o problema do que deixar esse problema crescer tanto, né? Bom, 2h10 temos, eu sei que o senhor também tem uma agenda muito repleta, eu quero aqui agradecer a pastora, a Denilson, e principalmente hoje
ao doutor Priaro, e dentro da possibilidade da agenda, doutor, se for possível, uma outra data, porque muitos assuntos ainda nesse quesito, e foi bom, né? Falar principalmente pela maneira que o senhor postou, até brinquei no início, né? O Reinaldo Rocha está aqui na outra sala, deve ter ouvido, né, Reinaldo? Ele tem voz de locutor, não tem, Reinaldo Rocha? Vamos fazer um teste. Tem nada. Então, ou seja... Nas horas vagas. Bom, nas horas vagas, ele disse que é uma agenda repleta, ou quando o senhor resolver não ser mais psiquiatra, nós temos aí uma possibilidade de locução. Não, eu prefiro que ele continue como Vamos psiquiatra. continuar vindo falando dos temas psiquiátricos. Eu preciso dele. Você precisa. Não, mas eu também. Né? Porque eu achei assim que a maneira com que foi É muito gostoso, postado, né? colocado, foi uma maneira didática, Leve, fácil muito boa. entendimento. Sim, bem E compreensível. para tirar esse trauma, só procura psiquiatra quem é louco, não é isso, gente? A gente procura psiquiatra para não ficar louco. Boa. Não é? Boa, é A gente verdade. procura para não ficar louco. Então é a mesma coisa. Vamos pensar O assim. mundo está estressante, né? Vamos falar assim, ó, eu vou tratar a minha hipertensão para que eu não tenha infarto. Sim. Né? Eu vou tratar a minha diabetes para que eu não tenha um coma diabético, para que eu não tenha complicação. Então, se eu estou com transtorno de ansiedade, vamos tratar logo, para que a coisa não complique, né? É. Para que eu não fique louco. Uma consulta. Gente, Mas foi obrigado, muito né? agradável de Obrigado. estar aqui, foi Eu muito gostei agradável. também, viu? E que bom que se serviu para algumas pessoas, se os nossos ouvintes, na verdade, recebam, para que recebam isso e que seja educativo, né? E sendo educativo, nós estamos cumprindo o nosso papel social também. Com certeza. Tá certo? Vai ajudar. Vai ajudar, não. Ajudou E nós- e esse programa será compartilhado. Ele vai passear um pouquinho. Então, Ele vai ajudar muita gente. Gratidão mesmo, doutor Priaro. Imagina, Foi conte um- conosco. Algo assim, muito esperado. Eu Ah, que sempre bom. comentei com o Paulo Carvalho, desde o ano passado, precisamos trazer o psiquiatra. Mas a culpa é do Adenilson, que deixa sei. a minha agenda afogada. É uma delícia pra deixar. Olha, dá uma folga pro Dá doutor. fogo, rapaz. Vamos compartilhar, já que estamos na era do compartilhamento, vamos compartilhar. Reserva na agenda para a gente ter o compartilhamento. Ele atende lá as pessoas que buscam e aqui ele dá aquele tratamento preventivo às pessoas. Prevenção. Olha só, né? Vamos compartilhar. Obrigado, viu, Nada, doutor? Obrigado. que isso. Bom, foi um prazer muito grande. E viu? para findar, Prazer a nosso. música Setembro Amarelo. Presta atenção na letra, é bem bacana, viu?